Olá alunos, aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre histologia. A histologia é a ciência que estuda os tecidos biológicos, desde a sua formação, a sua origem, até os seus tipos diferenciados de células e funcionamento dos tecidos. Como nós sabemos, o corpo de um organismo multicelular é constituído por diferentes tipos de células. Células essas especializadas em realizar diversas funções. As células, elas têm um determinado tipo de especialização e se organizam em grupos para constituir tecidos diferentes. Alguns tecidos são formados por células que possuem a mesma estrutura e outros tecidos são formados por células que têm diferentes formas e exercem diferentes funções. Mas, de certa forma, elas juntas, elas vão colaborar para a realização de alguma função geral no organismo. Vamos começar falando pelo tecido epitelial. A superfície externa do nosso corpo, bem como as cavidades corporais internas que nós temos, como a boca, o intestino, o estômago, essas cavidades e a superfície do corpo são revestidas por tecido epitelial. Ele desempenha, então, diversas funções no nosso organismo, como proteção do corpo, que é o caso da pele, e absorção de substâncias, como é o caso do epitélio do intestino, do nosso intestino, que absorve nutrientes. Também a percepção de algumas sensações que nós sentimos na pele, como pressão, como calor, essas sensações que nós sentimos no tecido epitelial que reveste o corpo humano. Os tecidos epiteliais também são chamados de epitélios. Eles têm células perfeitamente justapostas, quer dizer, unidas por uma pequena quantidade de material cimentante e com pouquíssimo espaço intercelular, com pouquíssimo espaço entre uma célula e outra. Okay? Os epitélios, eles não são vascularizados. O que isso quer dizer? Eles não possuem vasos sanguíneos. Logo, eles não sangram quando são feridos. A nutrição das células se faz por difusão a partir de capilares existentes em outro tecido, que é o tecido conjuntivo, que ele está ali adjacente ao tecido epitelial. O arranjo das células epiteliais pode ser comparado por nós a ladrilhos ou a tijolos que estão bem encaixadinhos um no outro. Os epitélios, eles podem ser classificados quanto ao número de células. Quando os epitélios são, por exemplo, formados por uma camada de célula, são chamados de epitélios simples ou uniestratificados. Já os epitélios formados por mais de uma camada de células são chamados de epitélios estratificados. Existem ainda epitélios que, apesar de formados por uma única camada de célula, ele tem células diferentes, principalmente com relação à altura, que dá a impressão de serem epitélios estratificados. Por isso eles costumam ser chamados de epitélios pseudoestratificados. Quanto à forma das células, os epitélios podem ser classificados como células pavimentosas, ou epitélios pavimentosos, que são os compostos por células pavimentosas, que são aquelas células que são achatadas, como ladrilhos. Epitélio prismático, quando as células são mais alongadas e formam uma coluna. E epitélios cúbicos, quando as células são em forma de cubo. No epitélio que reveste a bexiga, por exemplo, a forma das células é originalmente cúbica,
mas elas se tornam achatadas quando são submetidas a um estiramento causado pela dilatação da bexiga. E por isso esse epitélio é denominado por alguns autores de um epitélio de transição. Os tecidos epiteliais, também chamados de epitélios, como eu já falei, são classificados em dois tipos, tanto de revestimento quanto de epitélio glandular. As células do tecido epitelial glandular produzem substâncias chamadas secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou podem ser eliminadas do organismo. Essas secreções podem ser mucosas, quando são espessas e ricas em muco, que é o caso das glândulas salivares. Podem ser serosas, quando são mais fluídas e aquosas, são mais claras, né? E ricas em proteínas. Temos como, por exemplo, glândulas secretoras do pâncreas. Podem também ser mistas, né? Quando ocorrem secreções tanto mucosas e serosas juntas. Um exemplo que nós temos são glândulas salivares, as parótidas. As glândulas, gente, podem ser unicelulares, como a glândula caliciforme, que ocorre, por exemplo, no epitélio da traqueia, ou multicelulares, como é a maioria das glândulas. Nós temos três tipos de glândulas multicelulares. As glândulas exócrinas, que apresentam a porção secretora associada a dutos que lançam suas secreções para fora do corpo, como são as glândulas sudoríparas, que lançam o suor para fora, ou para o interior das cavidades do corpo, como as glândulas salivares, que lançam o seu produto para cavidades internas do corpo. E tem também glândulas endócrinas, que são aquelas que não apresentam dutos associados a essa porção secretora. As secreções são denominadas hormônios e são lançadas diretamente nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos também, né? Exemplos dessas glândulas são a hipófise, a glândula da tireoide, as glândulas paratireóideas e as glândulas adrenais. As glândulas mistas, elas apresentam regiões tanto endócrinas quanto exócrinas. Isso ao mesmo tempo. Que temos como exemplo de uma glândula mista o pâncreas, cuja porção exócrina secreta a enzima digestiva, que é lançada no duodeno, primeira porção do intestino delgado, enquanto a sua porção endócrina é responsável pela secreção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. No caso, a insulina, ela age na redução do nível de glicose e o glucagon no aumento do nível de glicose no sangue. Vamos falar um pouco agora do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é justamente um tecido de conexão. Ele é composto, por exemplo, de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. As principais funções do tecido conjuntivo é sustentação e preenchimento de espaço entre os tecidos, além também de nutrição, de nutrir esses tecidos. Existem tipos especiais de tecidos conjuntivos, cada um com uma função específica. Isso varia principalmente de acordo com a composição da sua matriz e do tipo de célula que está presente nesse tecido conjuntivo. A classificação dos diferentes tipos de tecido conjuntivo pode ser feita de acordo com o material, né, e esse tipo de célula que compõe o tecido. A matriz extracelular, que é a substância entre uma célula e outra, entre as células, nesse tecido tem consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, no caso do tecido conjuntivo frouxo, líquida, no caso do sanguíneo, flexível, no caso do tecido conjuntivo cartilaginoso,
formam as cartilagens, como a da orelha que nós temos, nas articulações, entre os ossos, ou rígida, como no tecido conjuntivo ósseo. Desse modo, nós podemos dividir o tecido conjuntivo, propriamente dito, em tecido conjuntivo de propriedades especiais, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E esse tecido, como o próprio nome já indica, é o típico tecido de ligação. Ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos, como nós já falamos, e contribui para que eles fiquem juntos, né? Isso ajuda a estruturar os órgãos. A matriz extracelular abundante, composta de polissacarídeo chamado hialuronato, e 3 tipos de fibra proteica, que é colágena, elástica e reticular. Existem 2 subtipos de tecido conjuntivo propriamente dito. É justamente classificado de acordo com a quantidade de matriz presente neles, que é o tecido conjuntivo frouxo, né? Que ele tem pouca matriz extracelular, com muitas células e poucas fibras. Isso acaba tornando esse tecido mais flexível, pouco resistente às pressões. Algumas células são resistentes, como os fibroblastos e macrófagos, e outras são transitórias, como linfócitos, neutrófilos e eosinófilos, que são, na verdade, glóbulos brancos. É encontrado por todo o corpo, envolvendo também órgãos. Além disso, eles servem de passagem para vasos sanguíneos e dessa maneira é muito importante para a nutrição de outros tecidos. Já o tecido conjuntivo denso, ele possui grande quantidade de matriz extracelular, com predominância das fibras colágenas, dispostas meio sem organização. Há poucas células presentes, mas entre elas temos também fibroblastos. É encontrado bem abaixo do epitélio, na derme, e isso confere resistência às pressões mecânicas, graças à quantidade de fibras, né, que tem. E também é muito encontrado nos tendões que ligam os ossos aos músculos, né. Vamos falar um pouquinho de tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, ele tem principalmente função de reserva energética e também proteção contra o frio e contra impactos. É, na verdade, essa gordura, né, gente? O adiposo é justamente essa gordura que protege contra impactos, né, e também protege contra o frio. Ele é constituído de pouca matriz extracelular, com uma quantidade considerável de fibras reticulares, muitas células especiais, que são os adipócitos, que são as células que acumulam gordura. Vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo cartilaginoso, que forma as cartilagens. O tecido cartilaginoso, ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido do que no tecido conjuntivo propriamente dito. Isso ocorre devido à presença de glicosaminoglicanas associadas às proteínas, além das fibras colágenas que nós já falamos anteriormente. Nas cartilagens constituídas por esse tipo de tecido, estão presentes células chamadas condrócitos. São células que ficam alojadas dentro da coluna da matriz do tecido. E devido à sua consistência especial, o tecido cartilaginoso ele faz a sustentação de diversas regiões do nosso corpo. E sempre com uma certa flexibilidade. Vamos falar agora do tecido conjuntivo ósseo. Ele é mais rígido, obviamente, presente nos ossos, e é responsável pela sustentação e movimentação. É composto de abundante matriz extracelular, bastante
matriz celular, que é rica em fibras colágenas e moléculas especiais, que são glicoproteínas e proteoglicanas. A matriz desse tecido é uma matriz calcificada pela deposição ali de cristais formados de fosfato de cálcio. Essa deposição é feita sobre as fibras, tornando mais resistente. A célula especial do tecido ósseo chama-se osteócito. Ela fica no interior das lacunas na matriz rígida. O osteócito é uma célula madura, mas ela é originada dos osteoblastos, que são as células ósseas mais jovens. Vamos falar do tecido conjuntivo agora sanguíneo, que é um tecido especial, né, cuja matriz se encontra no estado líquido, obviamente. Essa substância se chama plasma sanguíneo. Nele estão as células sanguíneas, são os glóbulos vermelhos, também a gente conhece como hemácias, os glóbulos brancos, que vocês também conhecem como leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos celulares, somente fragmentos de megacariócitos. O tecido hematopoético, ou hematocitopoético, ou hemocitopoético, ele é responsável pela formação das células sanguíneas e de vários componentes do sangue. Esse tecido está presente na medula óssea, localizada no interior de alguns ossos do nosso corpo. É lá na medula óssea a formação das células sanguíneas. Cada tipo de tecido conjuntivo possui tipos específicos de células e de matriz extracelular, que contém diferentes moléculas e fibras que vão determinando, no caso, a sua função. Então foi isso que nós falamos aqui, que ele também preenche espaço entre diferentes tipos de tecidos e estruturas. O tecido conjuntivo, ele participa na nutrição de células e de outros tecidos que não possuem vascularização. Ele facilita a difusão de nutrientes, além de difusão de gases entre o sangue e os tecidos, uma vez que esses gases e nutrientes vêm através do sangue, não é isso? Eles são de reserva energética nas células dos adipócitos, nas células adiposas, como nós falamos. Eles atuam na defesa do organismo através dessas células de defesa que nós falamos, como neutrófilos, macrófagos, que são células, são tipos de leucócitos, que são células de defesa, e produz as células sanguíneas lá na medula óssea, como nós acabamos de falar. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre histologia, falamos sobre alguns tipos específicos de tecidos e quais as suas funções e como é a sua formação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.